Olá, turma. Meu nome é Alan, sou professor de Química do Pense e hoje a gente vai ter essa aula de revisão para poder fazer a P2. E aí vamos começar a aula agora com a Química 1 e depois a gente vai ter um outro vídeo falando sobre a Química 2. Então vamos lá. Essa lista que eu tenho aqui na mão tem as questões que vão aparecer para vocês na hora que vocês começarem a assistir os vídeos. Então eu vou lendo as questões e aí a gente vai fazendo junto, beleza? E questão número 1. O ferro é um metal obtido do minério hematita e que é utilizado na produção da liga de aço, que possui grande aplicação para a nossa sociedade. Faça a distribuição eletrônica do elemento químico ferro 26 e informe quantas camadas ele possui, a quantidade de elétrons na camada de valência e a localização do elétron diferenciador. Ao final, realize a configuração eletrônica das espécies ferro mais 2 e ferro mais 3, ou seja, seus respectivos íons, cátions. Tá, vamos então começar isso aqui. E está se referindo ao nosso ferro 26. Pronto. Como eu já mencionei antes, o número que vem embaixo de um elemento solto em uma questão é o número atômico. E é isso que eu quero saber. Quando ele faz distribuição eletrônica, ele está falando que ele quer saber como é que está organizado os elétrons. Aquela distribuição do Linus Pauling, do diagrama, que é 1s2, 2s2, 2p6, por aí vai. Eu tenho que saber o número atômico pelo seguinte fato. O número atômico ele está normalmente ligado à mesma quantidade de número de elétrons, quando o seu elemento não é um íon. Ou seja, se eu não possuo carga no meu elemento, o número atômico é o mesmo valor de número de elétrons. Por quê? O número atômico, como eu falei, é número de prótons. O número da carga do próton, vocês lembram qual é? Mais 1, né? Então, se eu pego aqui que próton é igual a mais 1 e o elétron, ele não é negativo? Não é menos 1? Perfeito. Só que quantos prótons eu tenho? 26, não são? Então, para o meu ferro, eu tenho o valor de mais 26. Tá. E os elétrons? Se ele não possui carga, eu necessariamente teria que ter o valor de 26. Aqui são 26p de próton e aqui são 26 de elétrons. Se eu tenho 26 elétrons, eu vou ter uma carga menos 26. Se eu tenho 26 prótons, eu vou ter uma carga mais 26. E o que eu quero chegar com isso? Mais 26 com menos 26 dá 0. Então, mais 26 com menos 26, isso aqui é 0, que é a carga que eu tenho no ferro. Uma carga 0, não tenho nada. Nos próximos casos que nós vamos fazer nessa questão, que é o ferro mais 2 e o ferro mais 3, aconteceu isso daqui. Ferro mais 2 e ferro mais 3. Se eu tenho aqui uma carga mais 2, é porque eu tive uma variação no número de elétrons. E outra coisa importante, ou eu ganho ou eu tiro elétrons para poder formar os íons, cátions e ânions. Se eu perco elétron, eu fico positivo, formei um cátion. Se eu ganho elétron, eu fico negativo, formei um ânion. Mas eu só mexo nos elétrons, nunca mexo na quantidade de prótons. Tanto que você vê o ferro 0, ferro 26. Ferro mais 2, continua 26. Ferro mais 3, continua 26. 26 prótons, 26 prótons, 26 prótons. A quantidade de prótons sempre fica fixa. Quando eu transformo em íons, cátions e ânions, eu estou mexendo apenas nos elétrons. Estou ganhando elétron ou estou perdendo elétrons. E eu tenho que me basear nos números de prótons para saber quantos elétrons eu tenho. Como eu falei aqui, a carga 0, eu tenho a mesma quantidade de prótons na mesma quantidade de elétrons. 26 elétrons, 26 prótons, porque mais 26 com menos 26 dá 0. E o que isso influencia no mais 2 e no mais 3? Isso aqui. Como eu disse, a quantidade de prótons ela não varia. Então eu continuo tendo aqui 26 prótons e aqui também 26 prótons. Logo, a minha carga é mais 26 com mais 26. Só que o que acontece? Se eu tenho aqui uma resultante mais 2,
É porque eu perdi elétrons. Quantos elétrons eu perdi? 2. Se eu perco 2 elétrons, eu já não tenho mais 26 elétrons como eu tinha antes. Eu tenho 24. 24 elétrons me dá o valor menos 24. 26 com menos 24, isso aqui dá pra gente a resultante mais 2. Então a questão da carga sendo mostrada é simplesmente porque você perdeu os elétrons que são referentes à soma das cargas que a gente possui de prótons e elétrons. Por isso que é sempre bom a gente saber o número atômico dos elementos para poder fazer essa distribuição eletrônica. Por mais que eu esteja falando de número de prótons aqui, e estou pedindo para você fazer uma distribuição de elétrons, eu preciso saber qual a diferença de prótons e com a carga que eu possuo, se é 0, se é mais 2 ou se é mais 3, para poder saber quantos elétrons eu tenho, e sabendo quantos elétrons eu tenho, eu posso fazer a distribuição eletrônica. E aqui na de baixo, só para completar, eu tenho 23 elétrons. E isso me dá uma carga de menos 23, logo, mais 23, 26 com menos 23, isso me dá mais 3, que é a resultante da carga que eu possuo. Pronto. Com esses conceitos definidos, vamos fazer a distribuição eletrônica. Ele pede para informar o número de camadas que possui, a quantidade de elétrons na camada de valência e a localização do elétron diferenciador. Tá bom. O nosso cara, então, principal, primeiro, é o ferro 26. Eu vou apagar essa questão 2 aqui. Só para a gente ter mais espaço. Pronto. E aí, vamos lá. Vou até botar aqui de outra cor. Ferro 26. A distribuição eletrônica, ela geralmente vem para vocês na tabela periódica da prova, ou então, se não vier, é só lembrar do diagrama do Pauling, que segue a ordem do 1s2, na verdade é 1s, 2s, 2p, 3s e por aí vai. Eu parei aqui porque a gente tem que relembrar também de outras coisas. O S, ele só pode pegar no máximo 2 elétrons. E aí eu coloco 2 ali em cima. Por que eu falei no máximo? Porque você também pode ter o S1. O P, ele pode pegar no máximo 6 elétrons. E aí por isso que eu boto P6. Eu estou dizendo que aqui eu tenho 6 elétrons. Mas é porque eu estou falando do máximo, ele pode ter P4, pode ter P5 e por aí vai. Nós temos também o subnível D, que ele pode ter no máximo 10. Então ele também pode ter D7, D3. E o F, que pode ter no máximo 14. Então ele pode ter F10, F2, enfim. Então os valores máximos são esses aqui de cima. Ou seja, não pode ter mais do que 2 elétrons no S, não pode ter mais no P, nem mais de 10 no D e nem mais de 14 no F. Sabendo disso, vamos fazer a contagem. A sequência é essa daqui, 1S2, 1S, 2S, 2P, 3S. Deixa eu até completá-la aqui. 3P, por aí vai. Eu vou fazer essa sequência até conseguir atingir o número de elétrons que o ferro 0 possui. O ferro 0 possui 26 elétrons, que a gente acabou de ver. Então, se ele possui 26 elétrons, eu vou ter que seguir essa sequência até alcançar o número 26. E vamos começar. Um S pode ter no máximo 2. Então, 2 elétrons. O S aqui do 2 também só pode ter 2 elétrons. O P pode ter no máximo 6. O S, no máximo 2. O P, no máximo 6. Até agora, quantos elétrons eu tenho? Eu tenho 2, 4, 10. 12, 18. Ainda estão faltando mais 8. Continuando, eu vou para o 4S, que pode ter mais 2 aqui, e aí fica 20. Para chegar a 26, faltou só mais 6 elétrons, não é? O próximo que vem é o 3D.
O 3D, ele pode ter no máximo 10 elétrons, mas ele pode ter menos do que isso. Só não pode passar dos 10. Como só estão faltando 6 para chegar a 26, eu boto o que está faltando. 6. Acabou. 2, 4, 10. 12, 18, 20, 26. Temos 26 elétrons e essas são os valores das camadas que eu possuo. E aí, a primeira pergunta que ele faz é: faça a distribuição eletrônica, já está feita, e informe quantas camadas o ferro 26 possui. Camada é esse número que vem aqui na frente. Número 1, número 2, número 3 e número 4. Quando a gente pega aquela representação dos átomos, eu tenho aqui o núcleo do átomo e eu tenho os elétrons em volta dele. Eles estão dispostos em camadas diferentes, onde essa daqui que está mais dentro é número 1, número 2, número 3 e número 4. Então, quando eu falo que eu tenho 2 elétrons na camada 1, é porque eu tenho 2 elétrons aqui, ó, nesse círculozinho. Se eu tenho camada 2, são esses 2 caras aqui completos. Então, eu tenho 6 com 2, 8. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E por aí vai. Então, você está perguntando quantas camadas o ferro 26 possui? Ele possui 4 camadas. Camada 1, camada 2, camada 3 e camada 4. Então, ele possui 4 camadas. Próxima pergunta. Ele está falando sobre quantas camadas ele possui, a quantidade de elétrons na camada de valência. Camada de valência é a última camada que existe. Como eu botei aqui na ordem, 1, 2, 3, 4, se eu possuo 4 camadas, qual é a última camada que eu possuo? A camada 4. Então, você está pedindo a camada de valência, é essa camada que eu tenho que focar, a última que existe, ou seja, o maior número. O maior número mostra a última camada. 4s2, eu tenho apenas 2 elétrons na camada de valência. 2 elétrons na valência. E aí, seguindo, ele também pede para a gente falar localização do elétron diferenciador. Elétron diferenciador é o elétron mais energético, ou seja, é o último elétron que aparece. Na sequência do Linus Pauling, ele fez essa ordem como se fosse a ordem energética, do menos energético para o mais energético. Pô, mas o 3 está na camada menor do que a 4. Sim, o 3 está na camada menor do que a 4. A camada 4 ela é maior do que a camada 3. Mas mesmo sendo maior, o 3D, por possuir muito mais elétrons, possui uma energia maior do que a do 4s. Então, em níveis de energia, o 3D vem mais energético do que o 4s. Em níveis de tamanho, o 4s é maior do que o 3D. Como a gente está falando de elétrons diferenciador, ou seja, o elétron mais energético, eu falo que ele se encontra no 3D. É isso aqui mesmo. A localização do elétron diferenciador. Elétron diferenciador. Ele está no 3D. Foi? Essa daqui foi uma, essa foi outra e essa foi outra. Pronto. Voltando agora para continuar a questão, ele pede para fazer a distribuição eletrônica do ferro mais 2 e ferro mais 3. Eu vou até aproveitar a configuração aqui, essa distribuição eletrônica do ferro que eu botei aqui. Por quê? Eu preciso daquelas informações que estão ali. No ferro 0, eu tinha 26 elétrons, não tinha? No ferro mais 2, eu perdi 2 elétrons para ficar com 24. Então, quando eu for ver aqui a configuração, uma dica para vocês. Primeira coisa a fazer, não faça a distribuição eletrônica já do seu cátion ou do seu ânion. Faça primeiro a distribuição eletrônica do seu elemento neutro, ou seja, do elemento sem carga. Aqui ele está zerado, fiz a distribuição eletrônica dele. 26 prótons, 26 elétrons. Tá bonitinho. Ah, mas eu quero saber do ferro mais 2. Tá bom, o ferro mais 2 vai ser o seguinte.
Você pega a distribuição eletrônica dele normal, coloca aqui, ó. Vou até botar aqui embaixo para fazer o seguinte. Pronto, para poder a gente conseguir observar a diferença do 0 para o mais 2 e depois para o mais 3. Beleza, ferro mais 2. Eu vou ter que tirar 2 elétrons, não vou ter que tirar? Dos 26 que eu possuo. Para eu tirar os 2 elétrons, eu sempre tiro da camada mais externa, ou seja, a camada de valência. Você começa tirando dela. Porque essa camada mais externa, a nossa de valência, é a que está mais fora do átomo, ela está mais acessível. É mais fácil você pegar algo que está aqui no chão ou pegar algo que está enterrado no chão. Mais fácil pegar algo que está no chão. É só que caiu o giz, só abaixei, peguei. Se ele tivesse enterrado, eu teria que pegar uma pá, cavar, me esforçar para conseguir chegar mais fundo do chão. Então, no caso do átomo, a gente pode parar para pensar nesse quesito também. A parte da camada externa é a camada que está mais aberta a perder os elétrons, porque ela está mais acessível. A camada 1, a camada 2 são camadas mais internas, então está mais difícil. Você tem que passar pela 4, pela 3 para chegar na 12 ou para chegar na 1. Então, quando eu tirar elétrons, eu tiro da camada mais externa, camada 4. E olha só, eu tenho que tirar 2 elétrons, não tenho? E aqui eu tenho 2 elétrons. Então, os 2 que eu vou tirar serão dela. E aí vai ficar o seguinte. Um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 e 3D6. Vejam que eu não tiro o elétron do último cara que apareceu. Eu nunca vou tirar o elétron dele, porque por mais que ele seja mais energético, ele está na camada interna 3. Camada interna 3 ainda tem a camada 4 na frente dela. Então quem perde é sempre a mais externa, que nesse caso é a 4. E agora, para fechar, eu tenho ferro mais 3, 26. Bom, no mais 2 eu tirei 2 elétrons, aí saiu do meu 4, camada 4. Agora eu estou tirando 3, baseado no ferro 0. Bom, se 2 eu tiro daqui, eu vou ter que tirar mais 1 de algum lugar. Sai 2 daqui, o outro que eu tirar, aí sim virá do mais energético, que vem depois, que é o 3D6. Então a minha distribuição eletrônica será 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 e 3D5. Comparando esses caras com o 0, eles ficam com essa distribuição eletrônica. No ferro mais 2, eu só precisei tirar 2 elétrons, que saíram do 4S2. No ferro mais 3, eu tenho que tirar 3 elétrons. Então, os 2 virão desse daqui, que vai embora essa camada. Tem que tirar mais 1. Então, eu vou tirar daqui. E aí vai ficar 5. Então, S2, 2P6, 2S2, 3S2, 3P6, 3D5. Beleza? É isso que a gente faz quando a gente possui cátions. Pronto. Questão 3 fechada. Antes de fechar a questão 3, só botar uma observação para vocês. Aqui já foi feito, beleza? Vamos apagar isso aqui. Vou precisar do quadro para a questão 4. Pronto. Se eu falar para vocês do carbono 6, a distribuição eletrônica dele seria 1S2, 2S2, 2P2. Por mais que o P possa ter 6 elétrons, eu só preciso de 2. Então aqui eu tenho 2, 4, 6. 6 elétrons com 6 prótons. O meu átomo é um átomo neutro, é um elemento neutro, então não tem carga, não perdeu nem ganhou elétron a mais. Tá. 6 elétrons. Eu pergunto para vocês, quantos elétrons eu tenho na camada de valência? A gente acabou de ver a camada de valência é a camada mais externa. Pô, aqui eu só tenho 2, a 1 e a 2. A 2 é mais externa, então ela é de valência.
O que acontece muito é que quando eu pergunto quantos elétrons ele tem na camada de valência, vocês tendem a colocar apenas o 2p2, ou seja, vocês diriam que ele só tem 2 elétrons na valência. O que estaria errado? A valência é toda a camada. A camada 2 ela é a camada de valência. Então, na camada 2, eu não tenho só o 2p, eu tenho 2s também. O 2s tem 2 elétrons e o 2p também tem 2 elétrons. Logo, eu tenho 4 elétrons na valência. E essa sim é a resposta correta. A questão da camada é só vocês focarem no número grande que vem na frente. Número 1 e número 2. Pô, mas aqui tem 2s e 2p. Aí a gente está falando dos subníveis. É como os elétrons estão se comportando dentro dessas camadas. Você tem 2 elétrons que estão se comportando como o subnível S e você tem 2 elétrons que estão se comportando dentro do subnível P. Aí já é uma questão de ordem. Mas a camada toda é a camada 2. Então, camada de valência, você soma tudo que tem número 2 nesse caso. Ah, minha camada de valência é a 4. Soma todos os elétrons que tem na camada 4. Ah, a minha é 3. Todos os que tem na 3. Se for 3S, se for 3P, se for 3D e por aí vai. Beleza? Tá. Próxima questão, questão 4. Deixa eu ver aqui. A questão 4 ela fala o seguinte. Considere as seguintes afirmativas sobre 2 elementos genéricos x e y. X tem massa igual a 40. Então eu tenho x e eu tenho y. Se ele fala que a massa do x é igual a 40, eu vou colocar meu 40 aqui em cima, já que é um número solto numa questão, a massa vem em cima. E ele fala que x é isóbaro de y. Ou seja, eles são isóbaros, possuem o mesmo número de massa. Então, y também é 40. E diz que y tem número de nêutrons igual a 20. Então, nêutron de y é igual a 20. E ele pergunta, qual será o número atômico e a configuração eletrônica do cátion bivalente de y? Tá, para começar, para fazer essa questão de cátion bivalente, estou dizendo que é um íon positivo, carga 2+. O bivalente cátion, estou dizendo que ele possui a carga mais 2. Só que para continuar essa questão, eu preciso achar o número atômico de y. E aí, voltando à equação da massa, eu tenho que massa é igual a Z mais N. Eu tenho o número de nêutrons de y e o número de massa de y. Para achar o número atômico dele, é só pegar o N e jogar para o outro lado. E eu tenho que massa menos N. O número atômico vai ser igual a 40 de y menos os 20. Número atômico igual a 20. Prontinho. Meu y possui número atômico igual a 20. E aqui, tá. Ele pede para achar o número atômico, nós já achamos, e a configuração eletrônica. Só que a configuração eletrônica não é desse cara aqui não, do Y20. É do Y20, só que com carga mais 2. Mas como eu falei para vocês, o melhor jeito é fazer a configuração dele como se fosse neutro, primeiro. Então, para chegar a 20 elétrons, eu vou começar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Tá certo? Aqui eu tenho 2, 4, 10, 18, 4s2, 20. Pronto. Bom, mas eu quero do y mais 2. Então, meu y mais 2 é porque ele perdeu 2 elétrons. Se ele perdeu 2 elétrons, é da camada mais externa. Eu tenho camada 1, camada 2, camada 3, camada 4. Qual é a camada mais externa? Camada 4. Perdeu 2 elétrons, então vai sair dessa camada. Então a configuração dele é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. É só isso. Molezinha, né?
Questão 5. Na questão 5 ele fala: o último elétron mais energético de um átomo neutro apresenta o seguinte conjunto de números atômicos, de números quânticos. Questão sobre números quânticos. Vou botar aqui. Ele diz que o número quântico principal n é igual a 4. O azimutal, ou secundário, L, é igual a 1. O magnético é igual a 0. E o spin é igual a mais meio. Tá. E aí ele fala que, convencionando que o primeiro elétron a ocupar um orbital possui número quântico de spin igual a menos meio, determine quantos elétrons esse átomo possui e o identifique, e a identidade do átomo, identifique na tabela, enfim. Com base nesses valores, eu vou achar o elétron mais energético, ou seja, o diferenciador, o último elétron que existe na tabela, na configuração eletrônica desse elemento que eu tenho que achar. Então, o que eu tenho que saber? Número quântico principal diz o número da camada. Quando você está falando que n é igual a 4, é porque o meu último elétron está na camada 4. Então, já bota o 4 grandão. Quando ele fala que L é igual a 1, ele está se referindo ao subnível, S, P, D ou F. E nessa questão do subnível, se o L é igual a 0, o subnível é S, L igual a 1 é P, L igual a 2 é D, e L igual a 3 é F. Se ele está falando que é 1, é porque 4P. A questão do número magnético, 0 e o número de spin mais meio. Isso vem desse caso aqui. Quando eu possuo o subnível S, ele possui um orbital apenas, que é o quadradinho, né, que a gente está acostumado. Esse quadradinho é como se a gente pegasse ele e colocasse lá no centro do eixo cartesiano, lembra? X e Y cortando? O centro dele é 0. Tá, mas aí quando eu vou para o P? O P não é valor 1 para o meu número L? Se o P é valor 1, eu tenho isso daqui. São 3 orbitais. Esse aqui é para o S, esse aqui é para o P. E como eu falei, você coloca o 0 no centro dos seus orbitais, ou seja, o do meio é sempre 0. Como ele só vai até 1, eu vou tanto para o positivo quanto para o negativo. Menos 1, mais 1. Ah, o D é 2. Tranquilo. A gente sabe que o D possui 5 orbitais. Os 5 orbitais eu faço a mesma coisa. 0 no meio. E aqui, como ele é 2, vai para menos 2 e para mais 2. E o F seria a mesma coisa. Só que a questão aqui é a seguinte: por que aqui tem um orbital, aqui tem 3, aqui tem 5? Cada orbital só pode ocupar 2 elétrons no máximo. E esses 2 elétrons eles têm que estar em sentidos opostos, um para cima e um para baixo. Estão lembrados da aula? O S ele só pode ocupar com 2 elétrons, por isso que o número máximo que o S pode ter é S2. 2 elétrons, S2. O P já pode ocupar 2 elétrons em cada orbital. 2, 4, 6. Por isso que o máximo dele é P6. E o D segue o mesmo raciocínio. O D só pode ocupar 2 em cada orbital, então tem os 5 orbitais, o máximo que ele pode chegar é D10. E o F é a mesma coisa. Tá, relembrando essas coisas, eu vou agora decifrar esse caminho que ele me deu. Ele falou que, como o L do meu elétron diferenciador está no P, quer dizer, é número 1, ele está no P. Só que ele diz que o número magnético é 0 e o meu spin está mais meio. E ele ainda dá para a gente mais uma dica. Ele fala que, convencionalmente, quando eu coloco o elétron, o valor que o elétron possui é de menos meio. E isso aqui me leva a colocar isso daqui. Quando o elétron está para cima, nós dizemos que o valor dele é menos meio. Quando o elétron está para baixo, o valor dele é mais meio.
Pela regra de Hund, eu tenho que colocar uma sequência de elétrons seguindo um caminho certinho. Quando eu for preencher os orbitais, primeiro eu coloco sempre para cima, depois quando eu acabo, eu coloco para baixo. No orbital P, até vou usar o D aqui, porque o P vai ser o que eu vou usar para responder a questão. No D seria a mesma coisa. Se eu quisesse preencher todos os orbitais, eu não faria desse seguinte modo, preenchendo um de cada vez. Não, isso está errado. Pela regra de Hund, eu tenho que fazer um de cada vez. Para cima, para cima, para cima, para cima, para cima. Acabou todos os para cima, aí eu vou para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Isso se eu quiser completar. Voltando ao meu orbital P. Ele está falando que o M tem que ser 0. Ou seja, o meu elétron se encontra nessa posição aqui, ó, do meio. 0. Só que aí eu tenho que saber, ele está querendo o elétron para cima ou o elétron para baixo? Ele disse que o valor de spin é mais meio. Se é mais meio, meu elétron tem que estar para baixo. Tá, então essa informação é importante. Sabendo que para preencher os orbitais, eu tenho que colocar sempre primeiro os para cima, então vou botar para cima. Cima, cima, cima. Agora eu coloco os para baixo. Mas eu vou colocar os para baixo até chegar à posição que ele pediu, que é a posição 0. Então vou aqui baixo, estou no menos 1. Não cheguei na posição que ele pediu. 0. Cheguei na posição que ele pediu. Parei aí. Se fosse mais 1, eu colocaria o elétron aqui para baixo. Mas não foi. Foi no 0 e com a posição mais meio. Elétron para baixo no orbital 0. E agora eu só preciso contar. Como é o orbital P, subnível P, que eu estou interessado, eu tenho aqui 2, 4, 5 elétrons. Então, 4p5. Sabendo que o elétron diferenciador está no 4p5, esses daqui são os últimos elétrons que essa configuração possui, e ele pede para a gente fazer a distribuição eletrônica, é só fazer a distribuição eletrônica até chegar ao 4p5. E aí é só começar. Pegando aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 3d10 e 4p5. Pronto. Esses são todos os elétrons que eu possuo tendo essa configuração eletrônica. E como ele falou que o átomo é neutro, se ele sendo um átomo neutro, ele não possui carga. Então, os mesmos números de elétrons que eu possuo são o número atômico que eu possuo. Aqui eu tenho 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 35. Então, esse elemento que eu possuo, que eu acabei de descobrir, ele possui 35 de número atômico, e se vocês depois forem ver na tabela periódica, ele é o bromo. Essa é a questão 5. Só para não deixar aqui confuso, vou fazer essa divisãozinha aqui. Beleza? Tá. Deixa eu ver aqui. Acabaram-se. E é isso. Pronto. Essas foram todas as questões, respondi as 5 todas. E é isso, galera. O conteúdo da prova é justamente isso daqui que a gente aprendeu. Utilizar essas equações de massa, saber as diferenças de isótopos, isótonos e isóbaros, para poder utilizar bem quando a gente tiver esses números para serem calculados. E na parte da distribuição eletrônica, essa parte dos elétrons ela é bem importante, de saber o número quântico, o secundário, o magnético e o spin. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Boa prova. Um abraço.